Olá! Em Lucas capítulo 22, de 24 a 27, encontramos Jesus na última ceia com os seus discípulos. E naquele momento de celebração da ceia, houve entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Essa parece que era uma discussão assim um tanto quanto recorrente entre eles. Um problema semelhante aconteceu quando a mãe de Tiago e João pediu a Jesus que, quando ele estabelecesse o seu reino na eternidade, João e Tiago se assentassem à sua direita e à sua esquerda. Um ao lado de Jesus e o outro também ao lado de Jesus. Essa situação também gerou polêmica entre eles. E aqui na última ceia, eles estão discutindo quem deles seria o maior. Jesus respondeu: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como quem serve. Pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é, na verdade, aquele que está à mesa? Pois bem, no meio de vocês eu sou como quem serve. E Jesus, depois de dizer essas palavras, de acordo com a narrativa de João, capítulo 13, de 1 a 5, ele então dá o exemplo de serviço. E o exemplo de serviço de Jesus é dado apanhando a bacia e a toalha. Ele apanha a bacia e a toalha e lava os pés dos seus discípulos. Ele assume simplesmente a condição do servo mais humilde na hierarquia dos servos de uma casa, de uma família. O servo mais humilde era aquele encarregado de lavar os pés dos seus senhores quando chegavam em casa. Jesus assume esta condição e depois ele diz: se eu, sendo Senhor e Mestre, fiz isto, quanto mais vocês deveriam fazer o mesmo. Este é o exemplo de Jesus para mim e para você hoje. Não apenas para os seus discípulos lá atrás, mas para todos nós hoje. Ele deseja que sigamos o seu exemplo. Se assim fizermos, viveremos em unidade. Se assim fizermos, evitaremos conflitos, onde quer que estejamos, começando dentro de casa. Quantas vezes conflitos entre irmãos surgem de situações parecidas com esta narrada por Lucas a respeito dos discípulos? Quem é o maior? Quem é o mais importante? Quem é o mais valorizado? Quem é o mais inteligente? Quem conseguiu prosperar mais do que o outro? Esse tipo de rivalidade, de competição, seja dentro de casa, seja na igreja, seja em qualquer ambiente, esse espírito de rivalidade cai por terra quando nós decidimos seguir o exemplo de Jesus. E o exemplo de Jesus é o exemplo de um servo que apanha a bacia e a toalha para servir aqueles que estão diante dele. Que nós sejamos estes servos, que nós apanhemos a bacia e a toalha para servir aqueles que estão debaixo do mesmo teto que a gente. Cônjuge, filhos, pais. Que nós apanhemos também a bacia e a toalha para servir os nossos irmãos na igreja. As pessoas que convivem conosco no trabalho, onde quer que estejamos, que elas encontrem em nós o exemplo de Jesus. Que elas encontrem em nós a condição de servos, não de senhores. Porque como Paulo afirmou em Efésios capítulo 4,
há um só Senhor. O único Senhor é Jesus Cristo. Ele é Senhor das nossas vidas. E Ele, sendo Senhor e Mestre, assumiu a condição de um servo. Quanto mais eu e você. Que Deus, para tanto, nos ajude e nos abençoe. Vamos orar? Pai Celeste, ajuda-nos. Vivemos num mundo de competição, de rivalidade, e nós te pedimos, Pai, ajuda-nos a assumirmos a condição de servos, assim como Jesus fez, apanhando a bacia e a toalha, lavando os pés, sendo humildes, servidores dos nossos irmãos, dos nossos amigos, das pessoas que estiverem ao nosso redor, começando dentro das nossas casas. Ajuda-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você e a sua família neste próximo final de semana e sempre. Amém.